Existe um espaço, mãe, que você pode alcançar de acabar com a desobediência, de acabar com a teimosia do seu filho, de acabar com a rebeldia da sua criança, sem precisar brigar. Mas para isso, você precisa começar a pensar: será que quando o seu filho se comporta mal e você vai lá e ameaça, você castiga, você tira um privilégio, algo que ele gosta muito, você pega essa criança e coloca ela ali no cantinho do pensamento, ou você dá umas palmadas nessa criança, será que você está só inibindo o mau comportamento e logo dias depois esse mesmo comportamento volta? E acaba virando esse ciclo, né? De comportamentos inadequados e de brigas, de comportamentos inadequados e de brigas. Isso é muito desgastante e muito estressante, não é verdade, mãe? E talvez você está até pensando: poxa, Rosilane, eu não sei mais o que fazer com meu filho para ele me obedecer. Eu já tirei privilégios, eu já deixei sem um celular, eu já deixei sem tablet, eu deixei uma semana sem ir no parquinho que ele gosta, eu já dei palmadas, eu já ameacei, eu já gritei com meu filho todos os dias aqui em casa e nada, ele não me obedece, ele não coopera, tá difícil aqui em casa. Então, eu quero trazer, mãe, essa consciência para você que está vivenciando isso. Talvez você não está cuidando da motivação do comportamento, ou talvez você não está preocupada em gerar uma nova habilidade no seu filho para ele agir de forma diferente. Porque o que vai fazer o seu filho agir de forma diferente, não se comportar mal de novo, ou não ser rebelde, ou não ser teimoso, com aquele mesmo comportamento que você tem que bater o pé todos os dias, é você gerar nele um aprendizado, é você gerar nele uma habilidade para ele fazer diferente. Então, existem aí 3 cenários, né, muito comuns aí do castigo, que são os gritos e palmadas, cantinho do pensamento e retirar privilégios. 3 ferramentas aí de disciplina. Vamos pensar na palmada e nos gritos. Quando o seu filho recebe uma palmada e você grita com ele, qual é a motivação para o seu filho parar o mau comportamento? Qual é a motivação do seu filho parar o mau comportamento? Ele para porque ele entendeu o que é certo e o que é errado, ou ele para porque ele tem medo da dor? Ou ele para porque ele tem medo do que você vai fazer com ele? De quantas palmadas ele vai receber? Quando você coloca, né, essa criança no cantinho do pensamento, sozinha, pensando na tentativa de melhorar o bom comportamento dele, qual é a motivação dessa criança em melhorar o comportamento? O que será que essa criança pensa quando está ali isolada no cantinho? Será que ela pensa assim: nossa, eu estou aqui pensando numa nova estratégia para conseguir melhorar o meu bom comportamento, para me melhorar aqui em casa, para me ajudar a minha mãe de alguma forma? Ou será que ele está pensando algo do tipo: a minha mãe não me ama, eu estou aqui sozinha, isso é injusto, eu não sou amada, quando eu sair daqui a minha mãe vai ver? Será que essa criança no cantinho do pensamento isolada ali de castigo, ela está pensando em quão ela pode fazer diferente na próxima vez? Ou ele está pensando o quão inadequada ela é, o quão triste ela está, o quão a mamãe e o papai não amam ela? Qual é a motivação do pensamento? E quando você, então, retira o privilégio do seu filho, deixa ele uma semana sem celular, será que ele aprendeu que ele não pode fazer aquilo porque gerou nele um aprendizado de ser mais responsável, de ser respeitoso, de ser obediente, de entender o que é certo ou errado? Ou ele só não vai fazer aquilo porque ele tem medo de perder aquilo que ele gosta? Então, mãe, é algo para a gente começar a refletir. Castigos e punições funcionam? Sim, a curto prazo inibem o mau comportamento, mas não gera o que nós precisamos desenvolver nos nossos filhos, que é o aprendizado, que é uma habilidade nova para ele fazer diferente. Consegue compreender isso? Então, por exemplo, uma criança que está ali no parquinho brincando, e essa criança bate no seu colega. Essa criança, quando ela bate no seu colega, no coleguinha ali, tá ali no parquinho brincando, ela quer brincar com o brinquedo, a criança não quer deixar, e ela vai lá e dá um chute, ou então empurra o outro coleguinha. O que essa criança precisa aprender? Ela precisa aprender sobre respeito. Ela precisa aprender sobre o espaço do outro. Ela precisa aprender sobre pedir perdão, pedir desculpas.
ela precisa aprender sobre reparar os seus erros, ela precisa aprender sobre empatia, ela precisa aprender sobre controlar os seus impulsos, controlar a sua raiva, controlar as suas emoções, não é verdade? Isso essa criança precisa aprender. Só que muitas vezes, quando a gente está nesse automático de reproduzir ciclos aí de castigos, de punições, mãe, é muito comum quando a gente vê uma criança, o nosso filho, ele empurrando o coleguinha no parquinho, a gente já vai lá com o dedo na cara da criança, fala: eu falei para você não brigar no parquinho, vem aqui, pega essa criança pelo braço e já sai puxando ela de qualquer maneira. E coloca essa criança uma semana sem ir no parquinho. Ok. O que essa criança aprendeu diante desse cenário? Essa criança aprendeu sobre respeito? Com você gritando com ela? Essa criança aprendeu sobre respeitar o espaço do outro, com você puxando ela à força? Essa criança aprendeu a pedir perdão, a pedir desculpa a esse coleguinha, se ele nem mais estava ali naquele ambiente? Essa criança aprendeu sobre reparar os seus erros, sobre controlar a sua emoção? Não, ela não aprendeu nada disso. Então, os castigos, eles tiram o lugar de um aprendizado. Por isso que a gente fala, a gente que já entendeu esse espaço de que castigo não funciona, toda mãe que já entendeu esse espaço de que castigos e punições não funcionam, toda mãe vai repetir isso. Que o castigo, ele tira espaço, ele toma o espaço do aprendizado. A criança, ela não aprende. Apenas inibe o mau comportamento.